Bem-vindos ao canal Inspirados pela Palavra de Deus. Olá, amigos, como vocês estão? Aqui quem vos fala é Porcina, do canal Inspirados pela Palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui mais um dia para abordar um tema muito importante para a nossa vida espiritual, no qual nós vamos estar tratando dos 7 passos para ter uma vida de intimidade com Deus. Que você possa aprender, que você possa abrir o seu coração para que o Senhor Jesus entre e transforme a sua vida. Um desejo de todo cristão e de toda pessoa que crer que o Criador dos céus e da terra é um Deus relacional, é ter intimidade com Ele. Gostamos de dizer que Deus é nosso Pai, por isso precisamos buscar um relacionamento íntimo e sincero com Ele. E nesse vídeo nós vamos estar aprendendo sobre como ter um relacionamento com Deus, um relacionamento sincero, como nós devemos estar próximos do Senhor, conversar, orar, buscar a sua face. E nós vamos estar aprendendo 7 passos para termos mais intimidades com o Senhor Jesus. Que você possa ser abençoado neste dia, que você possa colocar o seu pedido de oração nos comentários, que você possa nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo, que você possa estar cada dia aprendendo mais, que nós possamos ser cada dia mais inspirados pela palavra de Deus. Amém? Intimidade com Deus. Deus quer se revelar a nós e nos conceder sua presença para estar presente e bem perto de nós. Ter intimidade com Deus é os 7 passos. Ter um relacionamento. Se permanecerdes em mim, a vida de intimidade com Deus é marcada pela comunhão com o Senhor. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Aleluias! Cada dia devemos buscar estar mais perto de Deus e nos relacionar com Ele em oração. O segundo passo é o conhecimento. As minhas palavras serem em vós. Ser íntimo de uma pessoa é conhecer praticamente tudo sobre ela. Quando procuramos conhecer a Deus, nos tornamos íntimos do Senhor, pois a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Procure conhecer a palavra de Deus e saber mais para ter intimidade com o Senhor. A intimidade com Deus é marcada por um relacionamento com o Senhor. O conhecimento da palavra e a experiência com o sobrenatural. Nossa parte na busca da intimidade com Deus é nos relacionar com Deus e buscar o conhecimento. Mas a parte de Deus é nos proporcionar o sobrenatural através do seu poder. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. A intimidade com Deus nos traz autoridade espiritual para vencer tudo. Passamos a viver na dimensão do sobrenatural e não apenas no que é superficial. Deus é nosso Pai e nos dá sua intimidade, concedendo o que pedimos. Tudo que Deus faz é por amor e devemos também amar ao Senhor. Quem vive em intimidade com Deus experimenta o sobrenatural através dos milagres de Deus em sua vida. Abraão creu em Deus
e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Que maravilhas, né, irmãos? Que privilégio e que honra ser chamado por Deus de amigo. Todos gostam de ser amigos de pessoas ilustres e nobres, mas em toda a história da humanidade, o único homem a quem Deus chamou de amigo foi Abraão. Qual a razão? A grandeza de sua fé. Que poderosa é a nossa fé. A grandeza da fé de Abraão pôde ser observada no decorrer de toda a sua vida, descritas em vários livros, no livro de Gênesis, além de ser escrita em vários livros, várias citações da Bíblia. A fé é a garantia do que se espera e a prova que não se vê. Abraão obedeceu a Deus pela sua fé. Entre as duras provas que passou, sem dúvida alguma, a mais difícil foi a do pedido feito por Deus para que sacrificasse num ato de culto no Monte Moriá o seu filho amado Isaque. Agora, já adolescente, como foi difícil cumprir essa ordem de Deus, não é? Ainda mais porque ele mesmo, Abraão, deveria executar o sacrifício. É necessário e é nesse momento que Abraão mostra a grandeza e a prontidão em obedecer a Deus para executar a sua ordem. Ele tinha uma certeza no seu coração. O Senhor proveria tudo o que fosse necessário, até mesmo reaver pela fé o filho morto em holocausto ao Senhor. Indagado pelo filho sobre o cordeiro do sacrifício, sua resposta foi simples: o Senhor proverá. No exato momento da execução, Deus interveio, pedindo que não sacrificasse Isaque, pois ele, Abraão, fora aprovado. O cordeiro que tomaria o lugar de Isaque estava ali, preparado por Deus. Queremos ter nossa fé aprovada por Deus, não é? Vivemos pela fé, isto é, obedecemos e cumpramos tudo o que Deus pede de cada um de nós, conforme revelado na Bíblia. Que nós possamos aprender com essa atitude de Abraão. Esse é um dos passos para ter uma vida de propósito, para ter uma vida de obediência, para ter uma vida perto do Senhor Jesus. Nós precisamos praticar a nossa fé em Cristo Jesus. Ter tempo de oração e jejum. Jesus sabia que seus discípulos nunca compreenderiam plenamente o seu exemplo de oração se não entendessem, primeiramente, os princípios da oração. É exatamente por isso que ele nos deixou seu modelo de oração, que é o Pai Nosso. Não nos deu uma reza, um rito, deu-nos um padrão de oração. E os discípulos aprenderam com Jesus perfeitamente. O objetivo da oração nunca deve ter como foco sobre o centro da atenção das pessoas, mas sim a aprovação do Senhor Jesus. Disse: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas,
a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ora a seu Pai que está no céu, que está no secreto, que está olhando para você. Então seu Pai que vê tudo, que vê no secreto, o recompensará. Ser obediente. A obediência ao Senhor foi sempre visível na vida de Jesus. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Em outra passagem bíblica, Jesus declarou: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Que nós possamos aprender a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus, porque o Senhor, Ele tem o melhor para cada um de nós. O Senhor, Ele já tem a sua história escrita e Ele quer te dar o melhor. Ainda que passamos por lutas, por dificuldades, mas o Senhor, Ele está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Obediência é um posicionamento feito com disciplina e compromisso. Podemos observar quando o rei Saul desobedeceu a Deus, recebeu uma advertência. Percebemos que, pelo fato de não ter obedecido, Saul foi rejeitado como rei de Israel e as coisas começaram a ir de mal a pior para ele, Saul. Saul desperdiçou a chance de ser obediente e de ser abençoado e ser íntimo de Deus. Por isso é tão importante, irmãos, nós permanecermos obedientes ao Senhor Jesus. Ter um coração grato. Gratidão não é, ou pelo menos não deveria ser, apenas quando comemoramos a passagem do Ano Novo. Não é somente por um emprego novo, uma nova casa, um novo carro. Podemos observar o que Paulo diz sobre a situação do homem, sua falta de reconhecer Deus, ser agradecido. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Romanos 1, 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Em Salmos 95, 10, percebemos o coração ingrato de um povo. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Evite toda espécie de pecado para ter mais intimidade com Deus. Santidade é o que nos aproxima de Deus. Por outro lado, o pecado nos afasta do Senhor. Como está a sua intimidade com Deus? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado seus ouvidos,
para não ouvir. Mas a vossa iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pensamentos encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Aleluia! Que nós possamos a cada dia buscar nos santificar para ouvir a voz do Espírito Santo. O pecado nos impede de ter intimidade com Deus. Por exemplo, sei que você detesta maus tratos. Você não gosta que as pessoas humilhem você, falem gritando com você em público, te xinguem ou desrespeitem você publicamente. Você detesta maus tratos e a pessoa que deseja a sua amizade faz justamente aquilo que você detesta, não é verdade? Essas pessoas sabem que você não gosta desse tipo de atitude e que isto te magoa, mas mesmo assim ela não se esforça para mudar. Da mesma maneira é o Senhor Jesus. Como resultado, por causa desse comportamento, você se afasta dessas pessoas. E a mesma coisa acontece com o nosso relacionamento com Deus. O Senhor detesta nosso pecado e Ele se afasta de todo aquele que peca e não se arrepende. Aquele que peca e não se esforça para mudar. Sabendo disso, se afaste de todo tipo de pecado possível. Então, evite toda espécie de pecado que você puder. E isso vai fazer sua intimidade com Deus aumentar. Algumas pessoas acham que é impossível fazer a vontade de Deus e lutar contra o pecado. Na verdade, isso não é impossível. É algo ao alcance de todos, de forma figurada. Santo não é aquele que nunca se suja. Santo é aquele que se limpa constantemente. Seguindo estes passos citados acima, naturalmente desenvolvemos a tão sonhada intimidade com Deus. Não é fácil e nem é algo que acontece da noite para o dia. Porém, é possível alcançarmos uma vida de intimidade, de gratidão ao Senhor Jesus. Que você possa ter aprendido com esse vídeo os 7 passos para alcançar a intimidade com o Senhor. Que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de constante aprendizado com o Senhor. Que possamos ter um coração grato ao Senhor Jesus. Que nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. E o mais importante, que nós possamos nos tornar amigos de Deus. Porque é tão bom quando nós temos um amigo a qual podemos contar nas horas mais difíceis, não é? E o Senhor Jesus, Ele quer ser o nosso melhor amigo. Ele quer nos chamar de amigo. Então que nesse vídeo você possa se entregar ao Senhor Jesus. E se esse vídeo foi bênção para a sua vida e você possa compartilhar com outras pessoas, que outras vidas sejam abençoadas através dessa palavra e que você tenha uma vida de vitória e que o Senhor Jesus te abençoe desde agora e para todo sempre. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.